Conheço o trabalho do Tata Hélio desde 2023. Eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida. Eu já havia feito um depoimento sobre o trabalho de amarração que ele já havia feito para mim na primeira vez, só que acabou não dando certo, porque a pessoa que eu pedi o trabalho por Tata Hélio, ela possui transtorno do espectro narcisista. Não sei se eu falei certo, mas a pessoa tem narcisismo e tendências à psicopatia. Para você que está ouvindo, pode parecer estranho eu querer amarrar uma pessoa assim, porque uma pessoa assim, elas não costumam ter emoções, né? Elas são muito superficiais, elas vão querer só usar a outra pessoa de alguma forma e acabar com a vida da outra pessoa. E foi o que ocorreu muito comigo. Antes de eu amarrar essa pessoa brincava comigo. Ela, por muito tempo, ela fez da minha vida um completo inferno. E quando eu falo inferno, eu não tô aumentando o termo. Ela realmente fez o inferno na minha vida, essa pessoa. E quando eu encontrei o Tatael, eu tava praticamente desesperada, porque como eu disse no início, essa pessoa que eu amarrei possui, que eu procurei o Tatael pra amarrar, possui narcisismo. Ela possui narcisismo e ela me procurava e logo me descartava, como se eu não fosse nada. Tipo, ela falava que sentia alguma coisa por mim, aí depois passava um tempo, achava outra pessoa e me descartava mesmo. Mas eram descartes absurdos, a pessoa me humilhava de todas as formas. Já me ameaçou de morte várias vezes. Chegou a falar que queria me enforcar, que queria me matar, de um monte de forma possível. Você deve estar pensando pior ainda. Nossa, quis amarrar uma pessoa assim, pode estar me julgando, mas vocês vão entender lá mais pra frente o qual poderoso é o trabalho do Tata Hélio e a importância de estar ouvindo o meu depoimento até o final. Essa pessoa é uma pessoa naturalmente muito ruim, porque ela é narcisista, com tendências psicopáticas, já fez mal a muitas outras pessoas. Ela praticamente perdeu quase todos os amigos dela por conta disso. Então, eu não tô só falando, tipo, como, tipo, a. Não, a pessoa de fato era ruim mesmo, tipo, ao ponto de perder quase todos os amigos. Se não perdeu todos. Pra vocês terem ideia de que ela realmente me fazia o inferno. E quando eu achei o Tataélio, eu tinha recebido um descarte da pessoa, um bloco definitivo, foi... A pessoa narcisista, ela costuma fazer descartes, dura um tempo e ela volta. Mas naquele momento eu tinha tomado um descarte definitivo, a pessoa me bloqueou e não ia desbloquear por nada mais, o rapaz, por um motivo que ele achava que eu tinha feito algo pra ele lá e que envolvia as famílias, por problemas familiares. Aí ele me descartou sem mais nem menos, começou a procurar outras meninas, a que achou mais interessante, e simplesmente ele inventava motivos, ou às vezes colocava, acrescentava mais para dar mais crédito ao descarte que ele fazia. E esse descarte tinha sido o final. Aí eu procurei o trabalho, né? Eu achei o Tatael através pesquisando sobre amarração amorosa e graças a sei o que, não sei o que dizer, eu dei sorte de não cair na mão de nenhum golpista. Fui direto no site do Tata Hélio, caí direto no site dele. Eu achei o trabalho dele interessante, eu olhei sobre a pessoa dele lá. E na hora eu vi que era realmente sério. Eu senti que não era nenhum golpista. Eu não sei porque eu tive essa intuição muito forte com o Tata Hélio. E só fui direto e lá eu fui recebida, fui atendida pela equipe dele. E eles me falaram que era para mim jogar primeiro. Que o certo é isso. Você tem, quando for fazer uma amarração, você saber que é sério, eles primeiro te recomendam para jogar para ver se tem caminho. Porque se não tem, não tem possibilidade de fazer um trabalho de amarração. E jogou e deu que sim, que tinha caminhos, só que era uma pessoa difícil, porque o Tataero, depois eu passei por uma consulta pelo próprio Tataero, depois de ter passado pelo atendimento dele, da equipe dele, eu passei pelo próprio Tata Aéreo, aí ele fez uma leitura sobre o tipo de pessoa que ele era, e ele era uma pessoa inconstante.
por conta dessa questão dele ser narcisista e ter aquelas tendências que eu havia dito psicopáticas. Ele viu realmente se tratava de uma pessoa inconstante, egoísta e que não era uma pessoa boa de fato. O Tata Hélio preveu isso, ele viu lá que o problema realmente era ele, de primeira. Que ele mudava toda hora na relação. Aí eu fiz o meu primeiro trabalho com o Tata Hélio, só que o primeiro trabalho eu quebrei porque eu ficava indo atrás da pessoa toda hora. Nunca façam isso, tipo, se você tá fazendo uma amarração, você tem que esperar a pessoa ir até você. Você não pode ir atrás da pessoa. Não faz sentido você fazer uma amarração e ficar indo atrás da pessoa. Só depois que entrou isso na minha cabeça. Realmente, aí o Tata ele vai pegar muito no seu pé se você não seguir isso, porque isso fraciona a amarração. Ele fala muito de fracionamento, ele coloca uma energia na pessoa e uma energia em você. E você vai acabar com todo o processo se você fazer isso. Ele explica melhor no canal dele, ele no YouTube. Acho que ele tem TikTok também. Vocês podem, eu recomendo muito vocês darem uma visualizada melhor em tudo que ele diz e se atentarem a isso, na questão do fracionamento. Principalmente nessa parte de correr atrás e ficar com outras pessoas. O que nunca ocorreu comigo. Eu nunca tive interesse em ficar com outras pessoas. Mas eu fracionava muito, eu ficava correndo muito atrás. E o primeiro trabalho acabou dando errado por conta disso. Aí teve que ser feito um segundo trabalho e eu também quebrei esse trabalho pelo mesmo motivo. Eu corri atrás da pessoa e eu havia esquecido. Eu só conheci essa pessoa pela internet e mesmo assim tinha dado que tinha caminho sim. Pra quem acha que não tem como amarrar uma pessoa que só se conhece pela internet, que só teve uma relação pela internet, é engano. Em alguns casos pode ocorrer que dê caminho sim. E foi que deu realmente caminho. E lá mais pra frente vai ficar mais claro. Só que na segunda vez que eu pedi a amarração, eu quebrei porque eu fui atrás da pessoa de fato para conhecer ela pessoalmente, porque até então a gente só se conhecia online. Eu conheci essa pessoa online, né? Tudo que eu sabia dela até então, e ela sabia de mim, o relacionamento que a gente tinha, o Indy, vídeos, descartes aqui e ali, era tudo online. Eu fui pessoalmente para resolver com ele a questão da família, explicar melhor que eu não tinha culpa do que havia ocorrido, os problemas entre as famílias. E ocorreu que a gente ficou. E nesse dia ficar, eu fracionei toda a amarração, porque além de eu ter ido atrás dele, eu fiquei com ele. Então eu quebrei todo o trabalho e o Tatério leu isso ele fez, ele jogou nos búzios e viu que realmente acabei com toda a amarração e teve que ser feito o terceiro trabalho. E esse terceiro trabalho foi feito com uma amarração diferente da primeira, das duas primeiras. Foi feito uma amarração com Dijins. Foi usado o Dijins para amarração. E nessa amarração com desenvolve bastante coisa, ela é bem interessante. Aí eu comecei a seguir melhor, não li tanto atrás, e esperei dar os efeitos. Só que como ele não estava tendo muita ação, o Tata Hélio me recomendou fazer um ebode atim e nele eu colocaria 3 pedidos. E nos 3 pedidos eu coloquei bastante para ele vir atrás de mim, focar só em mim e conversar comigo. E só comigo. Eu especifiquei bem isso. Nisso ele teve a ação de realmente querer conversar mais comigo. Foi recomendado Ebó. Ebó é um negócio à parte, não vem incluso na amarração. Quando o Tatário recomenda Ebó, normalmente não é de graça, você tem que pagar a parte. Não, ele não tem incluso na amarração. Na verdade, ele ajuda, é um luxo. O Tatário bem fala que é um luxo a parte. É só para avisarem vocês mesmo. E eu recomendo bastante o Eboia em conjunto na amarração, porque me ajudou bastante, no meu caso. Continuando, tudo isso foi em 2023. Aí a gente vai e vem conversando, ele ainda estava meio relutante. Ele me pede namoro na véspera do Natal. Só que aí a gente começou a brigar muito, eu e ele. Ele tinha partido para ação em dezembro que eu disse antes, agora há pouco, em dezembro do ano passado ele tinha partido para ação.
Só que durante janeiro eu ficava brigando muito com ele brigava muito comigo porque ele ficava me provocando por causa das tendências psicopáticas dele, narcísicas, porque a amarração também se deu efeito muito rápido por conta do ebó, não se alojou muito energia o suficiente para mudar muito mais aspectos da personalidade dele. Eu esqueci também que foi indicado fazer uma dominação mental nele, tinha feito uma dominação mental nele no mesmo mês para ele me pedir em namoro. E o Tatelli recomendou por esse aspecto mesmo dele, que ele tinha narcisismo e essas tendências de ser uma pessoa ruim. E ainda estava agindo, estava fazendo efeito. E como não tinha passado nem muito tempo ainda, a gente brigava muito, porque ele me provocava muito e ele era ainda muito ruim comigo, ficava falando muito de mulher, não era carinhoso, só queria a parte sexual, porque pessoas com esses transtornos, elas só procuram isso, elas não se envolvem naturalmente, elas não possuem emoções o suficiente. Pra não dizer que elas não possuem nenhuma, sabe? É bem complicado. E como eu falei, mais pra frente vocês vão entender o quão milagroso foi esse trabalho e por que eu fiz pra uma pessoa dessa e porque eu continuei com a amarração até o final, sabendo, vocês sabendo o tipo de pessoa que ele é. Esse relato até parece esquisito ter amarrado uma pessoa dessa. Em janeiro, por conta de essas brigas frequentes, porque ainda não tinha, ele não tinha mudado completamente, ainda estava agindo dominação mental sobre ele, junto da amarração. Ele me descartou, sem mais nem menos, né? Porque ele é narcisista, inconstante. Ele só me descartou, disse que não gostava de mim, pronto. Aí passou fevereiro, passou março, e ele me humilhou muito, mas muito mesmo. Ele continuou com as humilhações constantes. A gente vivia brigando, ia e vinha na amizade, continuava brigando e a amarração ainda continuava agindo. E o Tatairo, coitado, tinha que estar toda hora ajustando a amarração por conta disso, porque a pessoa me humilhava constantemente e ela sempre se mantinha naquela mesma, não partia passão, não dava alteração nos búzios, esse tipo ficava frequentemente sem alteração e toda hora o Tatairo tinha que estar ajustando a amarração. Passou meses dessas humilhações, até que chegou uma hora que eu falei pro Tatairo que eu descobri que ele tinha uma obsessão por uma garota, né, em específico. Os narcisistas gostam de, gostam de idealizar pessoas, era uma idealização que ele tinha, porque ele não tinha garota, né? Como ele não tinha garota, ele gostava dela por isso mesmo, porque se ele porque ele não a tinha, porque se ele tivesse, ele não iria gostar dela. E isso estava na mente dele, tanto que o Tatelio viu isso nos búzios também. E ele trabalhou nisso e ele fez mais um ajuste na amarração. E foi mais recentemente, no mês de abril, esse ajuste. Eu falei toda a situação para ele que estava ocorrendo, as humilhações frequentes e tudo. E o Tataélio quase chegou a desistir, ele até me recomendou para procurar outro homem, que já estava difícil demais, tipo, amarrar um narcisista é complicado. Como ele já tinha essas tendências psicopáticas, era uma pessoa naturalmente ruim, ele me recomendou, ele me mandou o áudio falar se eu não queria, preferia fazer trabalho para outro homem, porque esse aí já parecia que era caso perdido. Eu senti que ele queria desistir já, até que, de repente, tudo mudou e a pessoa veio, mas veio diferente da primeira vez que ela me pediu namoro, que teve o descarte, da primeira vez que a amarração agiu. Na segunda vez que ele voltou, demorou meses, mas na segunda vez que ele voltou, ele se humilhou umas 3 vezes para mim, pedindo para voltar. Ele repetia se me aceitava de novo. Ele perguntou se eu daria mais uma chance para ele. Ele praticamente se humilhou. Ele repetia 3 vezes se aceitaria ele de volta. E que ele admitiu tudo que ele fez, que ele era uma pessoa ruim. Ele veio super carinhoso. Ele veio super diferente do que ele veio da primeira vez. Dessa vez, parecendo que realmente havia uma espécie de sentimento que surgiu dele do nada. Parece que a cabeça dele virou um pouco. E quando eu fui falar isso pro Tataélio, ele até ficou impressionado, porque ele viu que tinha muita ação nele. Ele me explicou que era questão
alojamento energético, que eu havia mencionado isso antes, esses termos. O Tata ele explica melhor tudo isso no YouTube dele, no canal dele, muito interessante. Que eu já havia falado, é bom vocês procurarem os conteúdos dele e se atentarem a tudo o que ele fala. E praticamente, tipo, realmente ele se impressionou, ele falou que tava com muita ação nele. E a gente tá namorando até agora. Começou semana passada isso, e ele tá carinhoso, ele tá todo meloso. Ele se virou praticamente. Eu nunca vi ele desse jeito. É a primeira vez. Pra vocês verem, tipo, que se você acha que o seu caso não tem jeito, ou que você acha que não vai dar certo, não vai dar certo porque você errou na amarração. Porque se você seguir certas instruções totais, acredite, se tem caminhos, vai dar certo. Não tem por que dar errado. O Tata ele fala até isso, ele repete, não tem por que dar errado. O trabalho de amarração do Tata ele é garantia de certeza que vai dar certo. Pô, se eu conseguir amarrar uma pessoa que praticamente não tem emoções naturalmente e tá toda doce, melosa comigo, e praticamente se humilhou. Ele fez um narcisista se humilhar. Isso aí é praticamente é como se chamar de milagre até. No meu caso, é extremamente complexo, é cheio de fatores, problemas familiares sérios e todos foram resolvidos nessas questões. Eu nem sei como agradecer o Tata Hélio. É claro que eu tenho ainda medo de descartes possíveis, mas eu vou tentar seguir, tentar lidar com essa pessoa, porque ela tá diferente, ela agora é outra pessoa. Ela largou muitas coisas que ela fazia antes, abandonou certos gostos. É incrível, eu não tenho o que dizer, eu só agradecer. E ter conhecido o Tata, ele me salvou, literalmente me salvou. Eu estava deprimida, completamente abatida. Eu tentei suicídio 2 vezes. E quando eu procurei ele, não tinha passado pouco tempo que eu tinha tentado, foi em 2023. Em 2024, eu tive o prazer de, na segunda tentativa de chamada para ação, de fato ocorreu uma mudança muito significativa no meu caso. Eu agradeço Tata essa equipe, eu peço perdão pelo áudio longo, eu espero que vocês escutem até o final, porque é muito importante. Se você acha que o seu caso não tem jeito, olha para o meu caso, pessoa que eu nem conhecia pessoalmente, pessoa sem emoção, pessoa que só me humilhava, pessoa com tendências ruins, pessoa que nem sentimentos tinha por mim e funcionou. Tipo, cheio de fatores, problemas familiares. Se você acha que no seu caso não tem caso, olhe pro meu. Só siga o que o Tatário recomendar, que vai dar tudo certo. Muito obrigada. E é isso.